Nos 6 primeiros meses deste ano, o setor de consórcio cresceu 33%. E esse é o tema de hoje da coluna Conta Pessoal. O sistema de consórcios no país começou o ano com um salto. Em janeiro e fevereiro, o volume de negócios atingiu cerca de 8 bilhões e meio de reais. Quase 44% a mais que nos 2 primeiros meses de 2009. No topo estão os consórcios de imóveis, que registraram alta de 46,4%. Os de veículos cresceram 38,7%. Em todo o país existem 3.800.000 consorciados, 200 mil a mais que no início do ano passado. Mas hoje, além de carros e apartamentos, também é possível comprar serviços como viagens, festas e até casamentos. E pagando em suaves prestações através de um sistema parecido com o da carta de crédito. Mais tarde, o consumidor pode até mudar de ideia e desistir de um serviço por outro se preferir. Mas antes de fechar qualquer negócio, procure informações sobre a administradora do consórcio no site do Banco Central, o órgão responsável pelo setor. Muito bem, vamos conversar agora com o Fabiano Lopes Ferreira, nosso convidado, vice-presidente nacional da ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Antes de mais nada, boa tarde, que bom vê-lo novamente. Bom, se tem também notícias de consórcios que não são muito idôneos, informais até, quer dizer, consórcios não autorizados. Sempre bom separar o joio do trigo, né? Quem é do setor mesmo, sério, e quem não é. Qual é o risco para o consumidor, na sua opinião, Fabiano, que decide por um consórcio, por exemplo, desse tipo, não credenciado, atraído até, às vezes, por uma taxa bem mais baixa? Todos. O consumidor que aderir a um consórcio informal, ou seja, aquele consórcio que não é autorizado pelo poder público, é 100% de certeza que ele vai tomar o calote. Nós temos aí no interior do país, principalmente nos estados do norte e nordeste do país, ainda temos muito desses consórcios funcionando e a gente aproveita a oportunidade para alertar o consumidor para nunca mesmo aderir a uma cota de consórcio de uma empresa que não seja autorizada pelo Banco Central. Seria até bom você dizer como é que essa autorização, porque veja bem, o João Lúcio da Silva, ele conta que quer comprar um consórcio de uma casa, só que está recebendo de cada empresa uma informação sobre uma taxa de administração diferente. A taxa não é única ou ela é mesmo variada? Não, a taxa realmente é variada. Já faz algum tempo que o governo liberou para que as administradoras de consórcio definam, cada uma em seu contrato de adesão, o percentual que quer cobrar da taxa de administração. Isso é importante, é salutar, porque senão seria até cartel, né? Cada empresa tem a sua taxa. Nós temos aí, elas não divergem muito de uma empresa para outra, mas cada uma pratica a taxa que achar conveniente. Outra pergunta aqui, de que forma o consumidor pode utilizar o FGTS para contratar um consórcio, por exemplo, na sonhada casa própria, já que estamos falando disso? Na verdade, ele terá, primeiro, adquirir uma cota de consórcio imobiliário para a aquisição de um imóvel residencial, depois comparecer à sua administradora para fazer a movimentação, ou seja, para fazer o saque dessa conta. Ele pode utilizar o FGTS, o saldo do FGTS, para 3 coisas. Primeiro, para quitar o lance ofertado e vencedor, para completar a carta de crédito e também para pagar débitos das prestações, quitar prestações parciais ou totais no sistema de consórcio, sempre procurando a administradora que ela vai fazer essa movimentação para ele ou vai indicar uma empresa especializada para que isso seja feito. Deixa eu trazer um outro caso. Repare, a pessoa que já tem consórcio, por alguma razão não tem mais condições de prosseguir, o que ela faz nessa hora? Quer dizer, ela para no meio do processo, qual o procedimento que ela, pelo menos, deveria fazer? É o chamado desistente e excluído, né? Nesse caso, agora pela legislação nova, a Lei 11.795, o consorciado que desistir do consórcio, ele passa a participar de um sorteio de consorciado excluído. Sendo sorteado, ele receberá de imediato os valores pagos, claro, deduzidas as taxas e aquelas penalidades previstas contratualmente. Caso ele não seja sorteado, somente após o término do grupo. Agora, o que está acontecendo? O que está por trás desse sucesso atualmente dos consórcios? Esse crescimento que nós vimos, a reportagem, inclusive, detectou de adesão, tem ocorrido por quê? Olha, o consórcio, o primeiro atrativo é que ele não cobra juros, né? Então, ele é bem mais barato do que um financiamento. Mas são vários atrativos. A questão da economia, né? A estabilidade da economia, o crescimento da economia, também tem propiciado esse crescimento do setor de consórcio. Com a economia estável, com a economia em franco crescimento, há aí a garantia do emprego, né? Então o consorciado está animando e comprando mais. Mas tem um detalhe muito importante que precisa chamar a atenção. Nós temos aí uma evolução da classe D em relação à classe B. A massa de renda da classe D
já está superando a massa de renda da classe B. E exatamente, a classe C e D é a classe em que mais o consórcio tem penetração. Até porque é uma classe que está sendo incluída agora. Muitas pessoas não têm a casa própria ainda, não têm o carro ainda e quer ambicionar uma posição melhor na pirâmide, né? É uma classe que está chegando e que está, assim, com um desejo muito forte de consumir. Isso é bom para o Brasil. O Anderson, nosso telespectador, assinante, diz que está comparando as vantagens do consórcio com o financiamento, pois ele pretende pagar o valor do financiamento da casa em no máximo 10 anos, um cara organizado. O consórcio que estou analisando cobra uma taxa fixa de 18,5. Com o consórcio eu consigo um valor de 50 mil a mais que no financiamento. O que vale a pena? Olha, o consórcio é o seguinte, economicamente, financeiramente falando, ele é mais barato. A questão do Anderson é se ele planejar. Se ele não tiver a necessidade do imóvel numa data pré-determinada, claro que ele vai fazer o consórcio. Agora, se ele precisar do crédito imediato, se ele está precisando do imóvel, ele não deve fazer o consórcio, porque o consórcio não oferece essa possibilidade. O consórcio, ele vai adquirindo o consórcio, ele vai participar do sorteio, ele vai participar do lance. Em sendo contemplado, é que ele recebe a carta de crédito para comprar o imóvel. Tem uma coisa, não é afobado, né? E planeja direitinho. Essa é a melhor maneira, né? Pesquisar, direito do mercado. Vamos agradecer o Fabiano Lopes Ferreira, vice-presidente nacional da ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, por ter tirado as dúvidas dos assinantes e as nossas aqui. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.